Hello students and friends! Estou gravando esse vídeo aqui hoje especialmente para os meus amigos e alunos que gostam de estudar inglês na Bíblia. São muitas pessoas que têm esse interesse, então essa aula vai especialmente para você. Como que vai funcionar? Eu vou ler a passagem mais devagar, tentar ler mais devagar do que o normal, para não atropelar, né? E depois a gente vai prestar atenção nas palavras-chave, as palavras mais importantes. É dessa forma que a gente faz leitura em outras línguas. A gente vai pescando as palavras mais importantes e analisando no contexto, praticando pronúncia e estudando a gramática envolvida em determinada palavra. A passagem que a gente vai estudar hoje é essa daqui, 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 18. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 18. Sempre que você quiser voltar um pouquinho o vídeo, você não entendeu determinada parte, você bate 2 vezes no celular do lado esquerdo, tap tap, aí você volta 10 segundos ou 20 segundos o vídeo. E se você estiver ouvindo o teacher falar aqui, tá meio chato, não, eu quero passar um pouquinho para frente. Você vai lá do lado direito e bate 2 vezes, tap tap. Cuidado para não bater na setinha, que senão você vai para outro vídeo. Você, do lado ali da tela, em qualquer lugar da tela, tap tap, aí você vai mais para frente, tá bom? Tem um cachorro do meu vizinho aqui, ó, latindo também, e alguns passarinhos cantando, mas faz parte, a natureza louva o Senhor. Bora começar a nossa aula? Então vamos lá. Now there was a certain man of Ramathaim Zophim, of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. O que está dizendo aqui? Vamos dar uma destrinchada nessa passagem. Quando se trata de uma narrativa, então ela começa com a palavra now. Now quer dizer agora. Mas é como se fosse uma introdução, né? Como que você começa uma história? Você pode dizer assim, então, e daí, there was quer dizer que havia. Esse é o verbo haver em inglês. Você pega a palavra there mais o verbo to be. No caso aqui, o verbo to be está no passado. Então, there was, havia. Havia um certo homem de Ramataim, ali está a palavra em inglês, né? Nas montanhas, a palavra montanha é uma palavra transparente. Como assim palavra transparente? Está escrito em inglês, mountains, mas a gente consegue facilmente traduzir, entender que é montanhas. As montanhas de Efraim. O nome dele era Eucana. No inglês, a letra E, ela tem geralmente dois sons, né? Tem o som de I, como é o caso de Ephraim, que é o nome do território, Ephraim, é o som de I. E tem um som que a gente chama de... o nome desse som, se você for estudar a fonética, né, das palavras, ele é chamado de schwa, que é um som mais curto que tem no inglês, que é o é. Parecido com o E, do A, E, I, O, U. Ali tá Elkanah. O nome do nosso personagem, um dos personagens, né? Na verdade, a personagem principal vai aparecer na outra parte. Elkanah. E aí ele fala a linhagem dele. Ele era o filho. Como é que fala filho em inglês? Son. Son of. Ele era o filho de Jeroham, o pai dele. E esse pai dele também era filho de Elihu, que era o filho de Tohu, e que era o filho de Zuph, que eram Efraimitas. Vamos para a próxima parte. And he had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other, Penina. Penina had children, but Hannah had no children. E aí ele continua, primeiro falou do Eucana, né, que é o homem da história. Esse Eucana, ele tinha, como é que fala tinha em inglês? Had, passado do verbo have. I have, eu tenho. I had, eu tive ou eu tinha. O que ele está dizendo ali? É uma história, né, uma narrativa. Esse homem tinha 2 wives, 2 esposas. Wives, com V, é o plural da palavra wife, com F. Algumas palavras que tem essa letra F,
no singular, que é o meu caso de wife, esposa, quando vai para o plural, ela tira o F e coloca o V. Então, wife, esposa. Wives, esposas. Ele tinha 2 esposas. O nome da primeira, o nome de uma delas era Hannah. A palavra Ana, o nome Ana, como a gente conhece em português, né? Ali tá com H e tá, eu acho que deve vir da língua grega, hebraica, não sei. Eu posso falar Hannah, não tem problema. Ou eu posso falar Hannah, aí vai do teu gosto, do jeito que você quiser pronunciar o nome dela em inglês. E o nome of the other. Essa palavra the, esse THI, quando está diante de palavras com som de vogal, como é o caso de other, que é um som de vogal, ele pronuncia the. Por isso que a gente fala the name of the other. The name of the other, Penina. Acho que no português esse P aí na verdade é um F, né? Fenina vai ser a tradução para o português. E ali ele diz, Penina had children. Penina tinha filhos. Children é o plural de child. E essa palavra tem 2 significados. Pode ser crianças, children, crianças, ou pode ser filhos, my children, meus filhos. Nós somos filhos de Deus. Como é que fala isso em inglês? We are children of God. But Hannah, mas... Presta atenção nessa palavra but. Sempre que tiver o but, quer dizer mas. E o que é esse mas? Contraditório, né? Olha, uma tinha filhos, mas a outra, mais a Ana, had no, quer dizer, tinha nenhum. Quando a gente coloca o verbo have, mas a palavra no na frente é para dar ênfase, é para dizer que ela não tinha nenhum. Had no children, ela não tinha nenhum filho. Vamos tentar praticar a pronúncia. Eu quero ler com você essa parte. Vamos ler assim mais devagar, tá? Depois você pode tentar ler mais rapidinho. And he had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other Penina. Penina had children, but Hannah had no children. Depois, this man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Also, the 2 sons of Heli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. This man, este homem, que homem? O Eucana, que já falou lá no primeiro versículo. Went é o passado do verbo go. I go, eu vou. I went, eu fui. Então, esse homem, na verdade, ali, como é uma narrativa, não é ele foi, esse homem foi. Está dizendo, esse homem ia. É um passado diferente, né? Para indicar um hábito que ele tinha. Qual que era o hábito dele? Ele ia, todo ano ele ia. Up, he went up, ele ia até, né, da cidade dele. Yearly, yearly quer dizer anualmente. Então todo ano ele ia. To worship, palavra bonita essa, worship. Worship quer dizer prestar culto, quer dizer adorar. Adorar o Senhor. Worship and sacrifice. Sacrifice é uma palavra transparente. O que eles faziam? Eles iriam oferecer sacrifícios para o... Olha, tá escrito diferente ali, ó. Lord of Hosts. O Senhor dos Exércitos. Lord quer dizer Senhor. To the Lord of Hosts. E na cidade de Siló. Acho que é assim que pronuncia em português, né? Shiloh. Also significa também. Também os 2 filhos, como é que fala filhos em inglês? The 2 sons of Eli. Eli é o sacerdote daquela época, né? O sacerdote mais importante. Os 2 filhos desse sacerdote, Hophni and Phinehas. The priests. Fala pra mim essa palavra. Priests. Priests. Hoje a gente conhece priests como padre. Mas priest, nesse contexto aqui, quer dizer o sacerdote. Sacerdote do templo. The priests of the Lord. Os sacerdotes do Senhor were there. Eles estavam lá. Lá onde? Lá no templo. Bora fazer a leitura? Vamos tentar fazer a leitura? De novo, né? Mas this man
went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Also, the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Aí a gente continua. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. Whenever significa a qualquer hora, qualquer momento. A qualquer momento que chegava o tempo, como assim chegava o tempo? Chegava o momento, dava o tempo de viajar, de ir para o templo. The time came, quer dizer, o tempo chegava para Eucana. Make an offering. O que é offering? Oferenda, oferecimento. Sacrifice, como diz na outra parte. Para ele fazer esse offering, essa oferenda. Então, ele dava. Como que é o verbo dar? Give. He would give. Quer dizer, é um hábito que ele tinha. Que ele fazia. Ele costumava dar. Está dizendo ali, né? He would give portions. Ele dava porções dessas ofertas que ele dava para a sua esposa, Peninnah, his wife. Olha a palavra wife ali no singular. E todos os seus sons, os seus filhos homens, os seus meninos, e as suas daughters. Fala para mim essa palavra. Daughter. Daughter quer dizer filha mulher. Todas as suas meninas, as suas filhas mulheres. But to Hannah, he would give a double portion, for he loved Hannah, although the Lord had closed her womb. Olha a palavra but ali de novo, né? Mas, para Ana, he would give, quer dizer, ele dava para ela a double portion. O que você acha que quer dizer double portion? Isso mesmo, uma porção dobrada, uma porção dupla. For, essa palavra for, neste caso, quer dizer pois. Quando o for está no meio da frase ali, quer dizer pois. Geralmente for indica outra coisa, mas aqui quer dizer pois. Pois ele loved Hannah, pois ele amava Ana. Engraçado, né? Tem casamentos nessa época que são feitos por conveniência, por pura estrutura social, né? Casar com a esposa ali para que ela gere filhos. E nesse contexto aqui, a Ana, na verdade, era a esposa dele, mas ele também amava essa mulher. Gostava dela demais. Although quer dizer embora. Apesar de. Fala comigo essa palavra. Although the Lord, apesar de o Senhor, tinha closed, fechado. Close quer dizer, é o verbo fechar. Nesse caso aqui, ó. Fechado o seu womb, o seu útero, o seu ventre. Womb quer dizer útero, quer dizer ventre. O Senhor tinha fechado o seu ventre, quer dizer, ela não tinha filhos. O que aconteceu depois? Vamos ver. And her rival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed her womb. And her rival, a sua rival, elas eram esposas do mesmo homem e ao mesmo tempo eram rivais, né? Competiam entre si. A palavra her é um possessivo, é um adjetivo possessivo que é usado para mulheres. Dela, ela era dela. Era o que dela? Era a sua rival. And her rival a provocava, severely, tremendamente. Provocava muito essa Ana para fazer com que a vida dela fosse miserável, fosse uma vida, né, triste, uma vida acabada. Acabava com ela. Because é o porquê da explicação. Porque, novamente ele diz ali, ó, because the Lord had closed her womb. Aí continua a narrativa, olha só. So it was, então foi, né? Aconteceu, né? Year by year, when she went up to the house of the Lord, that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Então, ano a ano, year by year, quando she went up,
Esse she refere-se a Ana, a Hannah, né? Quando ela ia para a casa do Senhor, o templo do Senhor, house of the Lord, that she provoked her. She, esse outro she, que significa ela, refere-se a Penina, né? Que era outra mulher. Provocava. Provocava. Provocava quem? Provocava a Ana. Therefore, fala comigo essa palavra. Therefore quer dizer portanto. Portanto, ela wept. Ela chorava. Wept, ela derramava lágrimas. And did not eat. Eat, verbo comer. Did not, ela não. Did, quando está no passado, né? Ela não comia. Ela chorava e se recusava a comer. Bora ler esse versículo? Vamos tentar fazer a leitura? So it was, year by year, when she went up to the house of the Lord, that she provoked her. Therefore, she wept and did not eat. E aí, nesse contexto, né, aparece o Elcana de novo ali, ó. Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Then, quer dizer, daí, quer dizer, então. Então, o Elcana, o seu marido, como é que fala marido em inglês? Husband. Her husband. O marido dela, o seu marido, said to her, dizia para ela, né? Ele dizia para ela. Aí as perguntas dele ali, ó. Ana, why do you weep? Por que você chora? Why do you not eat? Why é o porquê da pergunta. Porquê da pergunta você sabe que ele é separado, né? Então, why? Por quê? Por que você não come? Why is your heart? Heart quer dizer coração. Por que seu coração está grieved? Está com pesar, está doloroso. Grief, a gente vai ver depois a palavra grief, quer dizer pesar, quer dizer dor. Por que seu coração está desse jeito? E aí ele finaliza dizendo, am I not? Verbo to be, am I, por se tratar de uma pergunta, então esse am, em vez de ser I am, ele fala am I? Eu não sou melhor, better, né? Eu não sou melhor para você, better to you, than 10 sons. Ele está dizendo assim, que ele, o marido, né, que amava ela, que fazia tudo por ela, seria melhor para ela do que 10, como é que fala 10 em inglês? 10 sons. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas aí o que ela vai dizer? So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. O que aconteceu depois? So, então, Anna arose, ela ergueu-se, né? Ela se ergueu, ela se levantou. Depois que eles tinham terminado. Finish é o verbo terminar. They had finished. Eles tinham terminado de comer e beber. Como é que fala comer e beber? Eat and drink. Ali tá. Eles tinham terminado de eating and drinking, lá em Siló. E aí vai dizer depois ali que Eli, o Eli, que era o sacerdote, Eli the priest, o sacerdote Eli, estava sentado. Como que diz estava sentado? Was sitting on the seat by the doorpost. Ele estava sentado lá naquela cadeira especial, né? Na cadeira principal ali, do tabernáculo do Senhor. Estava sentado lá na cadeira dele de sacerdote. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. She was, ela estava, verbo to be no passado, was. She was in bitterness. Bitter quer dizer amargo. Bitter. Bitterness, amargura. Ela estava em amargura de alma. Bitterness of soul. Soul quer dizer alma. Ela estava em amargura de alma. And prayed to the Lord. Ela orava ao Senhor. Bonita essa passagem. Ela orava ao Senhor
And wept. E chorava em anguish. Então quer dizer que ela estava com amargura de alma, mas ela orou ao Senhor e ela chorava em angústia. Aí a gente tem essa parte aqui que é bem longa, né? Que é o versículo mais longo da passagem. Vamos fazer a leitura. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then now give him to the Lord all days of his life, and no razor shall come upon his head. Then, então, esse then vai aparecer. Then, so, são duas palavrinhas que aparecem o tempo todo, né? Então, deste modo, daí, ela fez um voto. Como é que fala voto em inglês? Vow. Made a vow. Ela fez um voto. Pode ser a palavra juramento, né? Ela fez um juramento e disse para o Senhor: O Lord of hosts, ó Senhor Deus dos exércitos, if you, esse if, toda vez que aparece if, palavra bem pequenininha, né? É uma condição. Então, se o Senhor, indeed, se o Senhor de fato, de verdade, look on the affliction of your maidservant. Look, olhar, on the affliction, para a aflição da sua criada, a sua serva, maidservant, quer dizer, criada, a sua serva. And remember me, e se lembrar de mim, and not forget your maidservant. Forget quer dizer esquecer. Se o Senhor não esquecer da sua serva, but will give, mas dar à sua serva um filho homem, male child, then, então, I will give him, eu vou dar para ele, esse him quer dizer, é masculino, refere-se a homens. Eu vou dar a ele, né, para ele, ou melhor, eu vou dar ele para o Senhor. I will give him to the Lord. Todos os dias da vida dele, all days of his life, his possessivo masculino. No razor, razor quer dizer navalha. No razor will come upon. Nenhuma navalha vai vir sobre a sua cabeça, vai passar pela sua cabeça. A cabeça dele não vai ver navalha. Head é a palavra cabeça. Você lembra que na parte anterior falou lá que o Eli, né, estava sentado na cadeira de sacerdote. O que aconteceu nesse momento da oração de Hannah? Vamos ver ali, ó. And it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. And it happened quer dizer que aconteceu. Aconteceu que, conforme ela continuava, como é que fala, rezando, enfim, praying before the Lord. Praying quer dizer orar ou rezar, tanto faz, né? Conforme a sua, você que decide. A palavra que você quiser usar, ou rezar ou orar, tanto faz. Praying before, perante, nesse caso aqui before quer dizer perante ou ante. Perante o Senhor, ela estava diante do Senhor. Eli watched. Watch quer dizer observar. Observou a sua mouth. Observou a sua boca. Ele observou a boca de Ana. O que aconteceu depois? Now Hannah spoke in her heart. Spoke é o passado de speak. Está dizendo ali, ó, a Ana falava no seu coração. Ela falava consigo no seu coração. Only her lips moved. Somente os seus lips, lábios. Por exemplo, como é que fala batom em inglês? Só para título de curiosidade. Lipstick. Lipstick é o batom, né? Então, lip quer dizer lips, os lábios dela. Only her lips moved. Somente os lábios dela se moviam. But her voice was not heard. A sua voz não era ouvida. Não era possível escutar a sua voz. Therefore, Eli thought she was drunk. Therefore, portanto, por causa disso, Eli thought, pensou que ela estivesse drunk. Pensou que ela estava bêbada. E aí o que Eli fez? So Eli said to her, How long will you be drunk?
Put your wine away from you. Eli said to her, disse para ela, how long, quanto tempo, will you be drunk? Quanto tempo você vai ficar bêbada? Will é o futuro, né? Toda vez que a gente coloca a palavra will, quanto tempo você será ou você estará? Will you be? Verbo to be. Quanto tempo você será uma bêbada, uma drunk? Put your wine away from you. Afaste-se. Como é que fala afaste-se? Afaste-se do vinho. Wine. Wine quer dizer vinho. Coloque esse vinho longe de você, né? Ou afaste-se do vinho. Put your wine away. Away quer dizer longe. Put that away from you. But Hannah answered and said. Mas a Ana answered, ela respondeu. Answer quer dizer o verbo responder. Ela respondeu e disse, answered and said, no, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Mas a Ana respondeu, né, e disse, said, no, my lord, não, meu senhor. Veja que a palavra lord ali está em minúsculo, porque se refere ao sacerdote Eli. Se fosse se referir ao Senhor Deus, como é o caso ali no final, ela estaria em maiúsculo, né? Não, meu senhor. I am a woman of sorrowful spirit. Eu sou uma mulher, woman, sorrowful quer dizer, eu sou um espírito triste. Sorrow quer dizer tristeza, angústia. Eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher triste. I have drunk, aí tem essa construção. Neither wine nor. O que é neither nor? Neither nor quer dizer que eu não tomei nem vinho, neither wine, nor e nem intoxicating drink, nenhuma bebida intoxicante. Porque existe o vinho, que é mais comum, mas tem outras bebidinhas, né? Que também contém álcool, contém substâncias tóxicas. Pra pessoa ficar doidona, enfim. Mas, have poured out my soul. Pour é despejar. Eu despejei a minha alma, my soul, before the Lord. Eu despejei a minha alma perante o Senhor. E aí ela continua dizendo aqui, do not consider your maidservant a wicked woman. Do not, ela está pedindo não faça isso. Não faça o quê? Não considere a sua serva, a sua criada. Essa é uma forma de tratamento, né? Eu, seu criado. Ou no caso ali, ela, eu sou a criada. Não considere a sua serva a wicked woman. Não considere a sua serva uma mulher má, uma mulher malévola. For, pois, out of the abundance of my complaint and grief, I have spoken until now. Foi diante da abundância da minha reclamação. Complaint quer dizer reclamação. Complaint and grief. Grief, a gente já viu anteriormente, quer dizer pesar. A minha reclamação e o meu pesar. I have spoken. Foi diante disso que eu falei até agora. E aí o que ele responde para ela? Then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant your petition, which you have asked of him. E Eli respondeu e disse para ela, go, o verbo go aqui, vá. Go in peace, vá em paz. The God of Israel, o Deus de Israel, grant, conceda, garanta, né? Grant, conceda your petition. Conceda o que você pediu. Que você pediu para ele? Which you have asked. Ask quer dizer perguntar e quer dizer pedir. Você pode usar o verbo ask para pedir ou também para perguntar. Você pediu para ele. You have asked of him. E aí o que Ana responde para ele? And she said,
Let your maidservant find favor in your sight. Essa é uma expressão que era muito utilizada, né? Que o seu servo encontre favor na sua vista. Ela é literal, let your maidservant, que a sua serva find favor, encontre favor in your sight, encontre favor na sua presença, na sua vista, né? Sight quer dizer vista. So, the woman went her way and ate. A mulher, Ana, went, ela seguiu seu caminho, went her way e comeu, ate, passado de eat, que é o verbo comer, ate, and her face was no longer sad, e a sua face não estava mais triste. Her face was no longer sad. Eu quero te dar um presente, você que chegou até aqui nesse vídeo, caso você queira continuar estudando inglês na Bíblia. Bom, para você que é católico ou para você que é devoto de Nossa Senhora, aqui em cima eu vou deixar um vídeo, eu vou te dar de presente porque esse vídeo faz parte de um curso de como rezar o terço em inglês, que está lá na plataforma da Hallmark. Hallmark que fala, né? Não é Hallmark, acho que é Hotmart, estou falando errado o nome. E olha que tá lá o meu curso. Curso Como Rezar o Terço em Inglês. Eu vou te deixar só um trechinho dessa uma das orações. Eu vou colocar aqui, caso você queira estudar. E aqui embaixo eu vou deixar um outro vídeo de inglês na Bíblia. Você viu que tinha a palavra wine? Então, quer dizer vinho, né? Uma outra passagem que tem essa palavra wine, quer dizer vinho. E se você gostou dessa passagem, comenta aqui embaixo para que eu possa fazer a segunda parte. A segunda parte, estudando o livro de Samuel. Quem sabe a gente possa estudar o livro inteiro em inglês, caso você queira, né? Se tiver a segunda parte, eu já vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar um cardzinho aqui, um videozinho aqui com a segunda parte desse vídeo, ok? E se você gostar de inglês, gostar de músicas, né? Músicas da década de 80, tem até músicas cristãs que eu já gravei aqui neste canal. Se inscreva caso você seja novo, caso você seja nova por aqui. Deixa o seu like também se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye.